pessoal do canal, tudo bem? Aqui é o Ivan Costa novamente e hoje eu trago um vídeo para vocês que na verdade é um vídeo de um pouco mais de um ano, de uma palestra online que eu dei dentro do CONASEG, que é o Congresso Nacional de Segurança Eletrônica, promovido pelo Marcelo Pérez, que é do site Guia do CFTV. Já é um site bem antigo, já está aí na vanguarda do CFTV. Marcelo Pérez é um engenheiro que eu não conheço pessoalmente, mas pelas redes sociais nós temos tido algum contato. Ele me pediu para fazer uma palestra, eu escolhi o tema, ajustamos e a palestra foi um sucesso, ficou ao ar um tempo e agora eu gostaria de recolocar. Por quê? Porque essa palestra, eu falei sobre algumas tendências de mercado, essas tendências estão se cumprindo gradativamente, mas como o nosso sistema aqui econômico do Brasil, a economia e também no mundo é muito dinâmico, sempre tem coisas a mais. Então, a princípio, eu gostaria que você assistisse esse vídeo com muita atenção e também deixasse o seu joinha, o seu like, que é muito bom para o canal, e compartilhasse se o conteúdo foi relevante para você, ele te ajudou em alguma coisa ou te abriu os olhos para algum fato que você está fazendo no seu trabalho. Então eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos na sua rede e ajudasse o canal a atingir mais pessoas, esse vídeo atingir mais pessoas. O tema dessa palestra foi o seguinte: o cliente não precisa do instalador, né? Então já viu que é um pouco polêmico, mas será que realmente não precisa do instalador? Então eu convido você a assistir esse vídeo. Só fazendo um adendo rapidamente aí, é que na época o meu canal tinha uma sigla e eu mudei, não é? Antigamente era Ivan Costa ICA, agora eu tenho bastante tempo já que eu mudei para Ivan Costa SVS. SVS é uma sigla que se chama Sucesso, Vida e Saúde, que é um tema que eu carrego comigo, né? Porque não adianta você ter sucesso e não viver intensamente. Não adianta você ter sucesso, viver intensamente, mas você não ter saúde, porque você gastou muito do seu físico em uma coisa que você não consegue usufruir e ficou doente. Então, esse é um tema que eu levo para a minha vida, então tem a ver comigo e é por isso que eu coloquei essa sigla. Então, no vídeo vocês vão ver que está Ivan Costa ICA, mas já falando para vocês que para melhor, sempre a gente tem que estar mudando a nossa vida, se ajustando, estando atento para aquilo que acontece conosco, e comigo não foi diferente. Eu espero que para você, se você que você assista esse vídeo e que você tenha essas mesmas mudanças de paradigma, de mente, e que você deixe o seu comentário no vídeo também, para que nós possamos discutir. Se tem algum tema que você gostaria de comentar sobre a segurança eletrônica, visto que esse vídeo é mais para os técnicos ou os profissionais que trabalham na área. Alguns vídeos eu falo que realmente é mais focado para o cliente, mas esse é mais focado para o técnico da área. Então, se você encontrou alguma coisa no mercado que você gostaria de comentar, que só você sabe, que só você tá por dentro, porque é você que está ali no campo de batalha, então comenta aí, deixa nos comentários e nós vamos estar com certeza trazendo aí algum conteúdo relevante para você. No mais, muito obrigado, assiste o vídeo, fica aí, até o próximo vídeo, obrigado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivan Costa, eu sou de Maringá, no Paraná, e eu fui convidado a dar uma palestra aqui no CONASEG, convidado pelo Marcelo Pérez e sua equipe. Eu quero agradecer ao Marcelo Pérez por essa oportunidade, também agradecer a meus amigos, os técnicos que me auxiliam, todo o pessoal que é da área, que a gente sempre está conversando, fomenta os assuntos, e que também contribuíram para que eu chegasse no tema da palestra de hoje, dessa mini palestra. Quero agradecer aos meus amigos, agradecer a minha família, que sempre me apoia, minha esposa, minha filha, e agradecer a Deus, porque Ele me deu saúde, me deu paz
e me deu aí um grande amor por essa profissão, por sempre estar aprendendo mais e mais uns com os outros. Então vamos lá, o tema da palestra é: o cliente não precisa do técnico instalador. Mas que palestra é essa, né? Será que o cliente realmente não precisa? Bom, ao longo da palestra aqui nós vamos discorrer sobre esse assunto, ok? Agradecer a vocês por estar aqui junto comigo e vamos seguir junto nesse tema. Mas que tema é esse, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa palestra de hoje é que sorte ela é o encontro da de você se preparar, da preparação com a oportunidade. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos nos preparando. Se você está buscando conhecimento, está aqui assistindo essa palestra, essa mini palestra, você está buscando conhecimento. Isso é muito bom e eu quero também, junto no Conaseg, buscar conhecimento de outros profissionais também, para que eu seja então também um profissional melhor, para que quando a oportunidade venha, eu possa abraçar a oportunidade. E isso é para poucos hoje, no nosso país e talvez no mundo. Então, parabéns para você que está aqui, está junto comigo, está junto com o Conaseg, com o Marcelo Pérez e todo um pessoal bacana, contribuindo e com o seu próprio conhecimento. Muito obrigado por você estar aqui, vamos juntos. Então, falando um pouco sobre o mercado de segurança eletrônica, não é, no nosso país. A ABESE, que é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, ela diz o seguinte, que em 2016 a previsão é que o nosso segmento cresça 20%, não é? 20%. E isso tem se concretizado, porque muitos profissionais que estão vindo para essa área realmente não tem passado por grandes crises como outros profissionais durante esse período de recessão que está vivendo o nosso país. Então, qual que é um dos grandes desafios? É que nossa profissão seja regulamentada, não é? E que o consumidor final que compra o produto, ele possa reconhecer que nós somos profissionais, reconhecer que o produto interno bruto do nosso país também passa pela nossa mão. Nós deveríamos ser então mais reconhecidos. Esse é um grande desafio do nosso segmento, segundo a BESE, e é a realidade que nós vivemos hoje. Outro fator que é muito importante ressaltar, que a BESE ela conseguiu que nesse ano de 2016 a CBO, que é a classificação brasileira de ocupação, né, de ocupações, de regulamento das profissões, ela conseguiu incluir no CBO o técnico instalador e também o monitor interno e externo de alarme. Isso é muito importante para a nossa área, porque então é muito recente, para vocês verem como que o nosso segmento tem muito campo para crescer e ainda não está 100% regulamentado em muitos fatores. Então vale salientar esse grande passo e que muitos não sabem que nós não tínhamos até então um código na CBO, então agora nós temos. Isso é muito importante. Então o mercado de segurança eletrônica também diz, né, segundo a ABESE, que no Brasil nós temos aí em torno de 15%, né, de uma maneira geral, de usuários, de clientes que têm algum item de segurança eletrônica na sua casa, no seu comércio. 15%. Já na Europa é o contrário, somente 15% não tem. Então nós temos muito campo para crescer, muito campo mesmo para crescer. Então valorize a sua profissão, valorize aí o nosso segmento, porque ele tem muito mesmo para crescer e com certeza vai ser nos próximos anos um crescimento maior do que 20%. Então segurança passa a ser para nós, para a sociedade, gradativamente nesse contexto, mais do que um conforto. Ele passa a ser uma necessidade. Todo mundo quer ter segurança, quer se sentir seguro quando chega na sua casa, no seu comércio, quando está trabalhando, quando está com a família, quando está num parque, enfim. Tudo
que as pessoas vivem hoje, elas pensam um pouco mais na segurança, que antes não era assim. Eu mesmo fui criado assim, fui criado solto, eu brinco assim que eu fui criado solto no terreiro que nem galinha, né? Fui criado solto no terreiro igual os bichos, mas hoje não dá mais, eu não posso criar mais a minha filha assim. Não tem como, porque se você abre um espaço muito grande, você burla, abre um espaço para segurança, né, não acontecer, e realmente pode, como tantos casos nós vemos aí, de crianças desaparecidas, pode acontecer com você. A gente pensa que nunca pode acontecer conosco, mas uma hora pode acontecer. Então hoje não dá mais para ser como era antes. Não é? As coisas mudaram muito e o comércio, o segmento, tudo vai mudando com o tempo, e nós estamos aqui justamente nessa palestra e nas outras também, buscando essa reciclagem, esse crescimento. Então, em meados do século XXI, a maneira com que as pessoas estão comprando segurança eletrônica, estão buscando segurança, tem mudado muito, e tem muito campo para mudar, e vocês vão ver junto comigo essa mudança. Então, as redes sociais, a internet, tem causado um grande impacto na mudança do comportamento do cliente final, do consumidor final, ao longo desses anos. Então a internet ela começou no Brasil no ano de 92. Mais ou menos ali, em torno de 5 anos depois já havia mais de 1 milhão de pessoas utilizando a internet. Para você ver, o crescimento foi muito, muito grande, não é? Em tão pouco tempo. Então isso vem crescendo, crescendo, e o que acontece hoje, né? Em 2000, os internautas eram cerca de 6,5% da população mundial, 6,5%. Em 2015 é 3%, então tem aumentado muito isso. Então talvez você pense, poxa, mas só 45%, mas nós estamos falando da população mundial. Mundial. Talvez, com certeza, lá no Oriente Médio, onde está lá o Talibã brigando pelo seu território, o Estado Islâmico, lá eles não têm internet nenhuma, lá até é proibido. Então existem muitos povos que não têm, muitos locais no mundo que não têm acesso à internet, mas a internet é um grande meio de comunicação e vem crescendo. Então já ultrapassou em 2016 52%. Mais de 95 milhões de pessoas hoje acessando a internet. Então, na Europa hoje, para vocês terem ideia, 82% em relação ao Brasil, com 52%. Então, tem muito campo para crescer. Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, que é algo que vem, nós estamos falando de redes sociais, de internet. Eu participo aí de grupos no WhatsApp a nível de Brasil, no nosso segmento, regionais, na cidade. Cada atacadista tem o seu grupo no WhatsApp, eu participo aqui na região de vários. E durante um ano, mais de um ano para cá, vem se falando demais um assunto que me levou a fazer esse treinamento, que foi um dos temas, o tema que eu escolhi para esse treinamento, para essa palestra aqui, que foi o fato de que as pessoas falam muito, os técnicos falam muito, olha, o atacadista está vendendo para o consumidor final, que falta de ética. Então, nós que levantamos o atacadista, agora ele está vendendo para o consumidor final, está atravessando a gente, e o fabricante não fala nada. Enfim, existe muita conversa, muito desgaste, se fala muito sobre isso. E também sobre a precificação, que tem profissionais que cobram barato demais, que prostituem o mercado, que não se valoriza. Então isso tem falado muito, muito mesmo. Então eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre isso, que não tem como segurar no nosso segmento. Ele vai acontecer, já está acontecendo para alguns, e isso é uma tendência. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, eu pesquisei ontem e coloquei aqui no slide para vocês verem qual é o preço de uma câmera. Mas antes, vou falar para vocês fazer um adendo aqui, que hoje no Brasil
80%, em média, 80% dos internautas, das pessoas que ficam conectadas na internet são adolescentes. Eles estão ali na casa de 9 a 17 anos. São adolescentes. Então esse público, ele vai ser o público daqui a pouco que vai comprar na internet. Porque eles já estão nascendo na geração da internet. Então eles vão usar a internet. Então esse público é o público que vai comprar a segurança eletrônica amanhã. E ele está totalmente conectado na internet. Hoje você não olha mais um outdoor. Hoje as pessoas estão olhando aqui, olhando o smartphone, né, olhando aqui. Então fique atento a isso. Vai haver mudança, está havendo mudança. Então vou mostrar para vocês a pesquisa que eu fiz. Tem um atacadista que está vendendo uma câmera. Eu peguei uma câmera de um fabricante que está bem popular no Brasil, que é a Intelbras, né? Peguei uma câmera lá, a câmera HDCVI, é um modelo que está sendo vendido nessa atacadista, que é mais ou menos tabelado, não se foge muito de um atacadista para o outro. Para esse fabricante, que ele é um produto tabelado, ele vende essa câmera por R$ 121,20, R$ 121,20. Aí eu pesquisei lá no Mercado Livre, a mesma câmera, ela está a R$ 139. Então a diferença é de 15% só. R$ 18,00, 15% só. E lá no Mercado Livre ele está sendo vendido a 12 vezes sem juros, ok? 12 vezes sem juros. E não só isso, a pessoa que está vendendo, ela fez mais de 10 mil vendas, eu pesquisei ali, ela fez mais de 10 mil vendas e ela está com 100% de credibilidade dentro do Mercado Livre, 100%. Não teve reclamação dessa pessoa, ela entregou o que ela vendeu. Então, para vocês verem que não tem como você ficar reclamando muito aí, ficar reclamando o tempo todo que o atacadista está vendendo para o consumidor final, porque muitas vezes eu seria um produto aqui que ele, por ser tabelado e ser um produto nacional, ele tem 15% a mais que o atacadista, que esses 15% não cobrem nem a sua nota fiscal, muitas vezes, nem o seu telefonema ou a sua visita para atender o cliente, para fazer uma consultoria para ele do que vender para ele, então nem cobre. Mas não tem como segurar, né? Se fosse um fabricante de outro país, se fosse um produto importado, com certeza ele estaria mais barato no Mercado Livre ou talvez em outro lugar e com a mesma credibilidade do que no atacadista. Então isso é uma tendência de mercado, não tem como fugir dessa mudança. É isso que eu quero que vocês que estão aí do outro lado, estão me assistindo, entendam isso. Mas nós vamos ver quando que a gente vai chegar. Então o resultado dessa comparação, né, 15% é muito pouco. Não teria como eu particularmente cobrir esse preço. Mas sei que também o atacadista não ia tirar os 15% para no mínimo igualar esse valor, né, para eu poder ganhar um pouco mais, pelo menos vender igual. Não teria como. Então, eu queria dar um exemplo para vocês. Eu pesquisei na internet uma bota para eu poder usar para trabalhar. Pesquisei e eu achei alguns valores, alguns produtos e tal, mas resolvi ir na loja para pôr no pé, para olhar, mesmo se era o que eu queria. Uma bota boa para eu trabalhar, que às vezes, né, nós somos instaladores, somos consultores de segurança eletrônica, então muitas vezes nós vamos numa obra, sujamos o pé ali no barro da obra, ou enfim, precisando de um sapato bom para realmente aguentar o trampo, né? Então fui precisar uma bota de couro, né, para eu trabalhar, e eu achei na internet pelo metade do preço. Como? Né? Eu fui pesquisei lá no Netshoes, e depois fui olhando outros sites, outras coisas, fui me envolvendo ali na internet e tal, olhando e-mail, e eu percebi que naqueles banners que ficam ali do lado, né, naqueles banners que ficam ali do lado, aparecia justamente a bota que eu tinha feito a pesquisa de preço. E depois eu percebi que mais à frente, num outro site, apareceu a mesma bota que eu tinha, inclusive com a mesma cor que eu tinha escolhido. O produto era o mesmo, idêntico, não é? E estava com mais um preço atrativo. Então eu acabei comprando por metade do preço certinho do que eu tinha visto na loja. Então em dois ou três dias, não me lembro, não me recordo muito bem agora, já estava em casa.
2, 3 dias estava em casa pela metade do preço. E eles têm uma métrica tremenda na internet, né? Alguns magazines que estão há tempos aí, eles têm uma métrica muito forte, muito poderosa, e consegue saber que eu estava na frente do PC, olhando outra coisa. Então, se eu não comprei na primeira vez, ele me deu uma outra oferta, né? E nessa outra oferta foi tão atrativa que eu comprei. Então, isso vai acontecer e já está acontecendo em alguns sites em relação à segurança eletrônica. Isso já vem ocorrendo. Então, as redes sociais, os serviços online são cada vez mais poderosos, e isso é uma tendência. Por quê? Porque a nova geração, não, que de 9, 10 anos até 17 anos, eles estão conectados na internet o tempo todo. Não, isso não tem como mudar, nós não temos o poder de mudar isso. Então, que isso fique claro na mente de vocês, que é uma tendência, não tem volta. Então, nós precisamos de alguma forma nos adaptar. Então, a minha opinião, né, sobre isso, sobre os atacadistas e sobre os técnicos instaladores, sobre as revendas, é que num futuro próximo, os atacadistas, eles vão ser centros de venda para consumidor final. Também, eu acredito que eles vão fazer uma tabela para o consumidor final ir lá comprar, e alguma diferença não tão grande para o instalador, para a revenda. E eles vão ajudar a revenda, vão ser centros de treinamento, centros de aprendizagem. Não é aqueles atacadistas que vendem produtos muito específicos para uma área muito específica, por exemplo, especialista em CFTV, especialista em controle de acesso, portões eletrônicos, enfim, eles vão dar um treinamento muito focado naquela área e vão investir em ter um espaço para treinamento, uma sala muito bem montada, com equipamentos muito bem montados, com instrutores que têm muita didática, realmente para poder passar isso para os técnicos. Então vão ser locais, centros de aprendizado mesmo, né? Centros de aperfeiçoamento técnico. Isso já está acontecendo, inclusive. Tem um atacadista aqui na minha cidade que me convidou para dar treinamento lá dentro. Eu dei um treinamento básico para vendedores, para pessoas que estão ali começando na área, para auxiliares técnicos, e eles gostaram muito do treinamento. Tinha uma boa estrutura. Na próxima já vai estar melhor e melhor, e eles vão investindo mais e os clientes vão comprando mais. Para vocês terem uma ideia, com pouco investimento, esse atacadista em específico, ele vendeu em um dia, porque teve um evento pequeno, né, só apresentando o equipamento com um treinamento, eles venderam assim o que não vendia de um produto, venderam de um produto 40 mil reais num dia, não é só de um produto ali, só de oferecer de uma maneira diferente o produto, de mostrar o que ele faz e como faz, como que instala, enfim. Então, à medida com que eles vão fazendo isso, eles vão fomentando mais o mercado, e é uma tendência. Não vai ter como fugir disso. Então, se a maneira de comercializar os produtos tem uma tendência de mudar, qual que é o papel então do instalador? Por isso que eu fiz esse tema, não é? Que o cliente não precisa do instalador. Se não precisa do instalador, se ele compra direto no atacadista, né? Qual é o papel então do instalador? Qual é o papel do profissional, daquele que põe a mão no equipamento? Porque o equipamento não vai para a parede sozinho, o equipamento não se instala sozinho, não se configura sozinho, ele precisa de alguém capacitado que conheça o equipamento. Então, é sobre isso que nós vamos falar também aqui agora. Primeira coisa, valorize o seu cliente sem desvalorizar você. Valorize o seu cliente. Porém, vai ter, sim, muitas vezes, você vai encontrar um cliente que não é para você. Qual é o cliente que não é para você? Aquele cliente que você vai vender um produto por R$1.000 e o cliente fala, não, eu achei por 400. Então esse cliente não é para você, ele fica chorando porque achou por 400 e o seu é 1.000. Então esse cliente não serve, não é que não serve para você, não vou usar esse termo,
mas esse cliente não é seu, simplesmente, não é seu. Esse cliente é de outra pessoa que vende o que você vende por R$ 400. Mas com certeza, se você vende por 1.000 o mesmo produto, você não está vendendo o mesmo serviço, o mesmo resultado, vamos dizer assim. Não? Então, por isso, aquele cliente está buscando um outro resultado, ou está se enganando a si mesmo, querendo pagar por uma coisa e receber outra que ele não vai receber, porque ele está pagando por aquilo. Né? Ele está pagando por um serviço de 400 e você está oferecendo um serviço de 1.000. Então são coisas antagônicas, são diferentes. E tem cliente que quer aquele fio coladinho na parede, né? E tem aquele que quer atubulado dentro da parede com massa corrida e tudo e pintado. Então tem cliente para todos. Nós não podemos ter todos os clientes, não podemos ter, e temos que focar naquele que paga pelo serviço que nós estamos oferecendo. Então, valorize o seu cliente, valorize. O cliente, ele é o seu maior ativo. O seu maior ativo é o seu cliente. Não se esqueça disso. Então, o maior patrimônio de um profissional, o maior ativo que ele tem é o cliente. E em segurança eletrônica, né, são os seus clientes. Não tem outra maneira de dizer. O seu ativo, aquele que paga o teu salário, paga o que você está fazendo realmente, é o seu cliente. Mas, volto a dizer, nem todos podem ser seu cliente, ou nem todos querem. Então, por isso, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Essa pergunta é a seguinte: o que é ser um técnico? O que é ser um técnico? Fiz essa pergunta para alguns profissionais e eles não souberam dizer. Disseram um monte de coisas, mas não disseram o que realmente é. Um técnico, ele é um especialista. Então, na segurança eletrônica tem vários nichos. Né? Tem lá o controle de acesso, tem o CFTV, tem o alarme, tem portas e portões automáticos, enfim, tem vários nichos. Mas, pelo menos um deles você tem que ser especialista. Pelo menos um deles. Você pode ser especialista em todos, pode, e até sadio. Quanto mais você é especialista, mais o seu serviço, que antes era 400, passou para 1.000, passou para 1.500, porque você vai agregando valor àquele mesmo serviço que você fazia de uma maneira diferente. Então, ser especialista, ser técnico é ser especialista. Então, você precisa ser especialista em alguma coisa. Então, o exemplo que eu tenho para passar para vocês, que eu vi na internet, achei muito bacana, é um exemplo de uma cabeleireira que ela ganha R$ 100.000 por mês. Uma cabeleireira ganha mais que um médico. Puxa, mas como? O que ela faz, né? Então ela começou varrendo o salão, depois teve uma oportunidade, por isso que eu falo, você se prepara para quando a oportunidade chega. Isso é sorte. Né? Você se preparou, ela se preparou, conseguiu fazer um curso de cabeleireira e começou a trabalhar no salão, começou a fazer tão bem que a dona quis ser sócia dela e ela não quis, falou não, e passou a trabalhar por conta logo depois. E ela pegou, foi trabalhar com o seu carro, não quis um salão, um local montado, quis reduzir o custo e passou a ser uma cabeleireira que vai até a pessoa. Então ela arruma uma noiva, arruma as madrinhas e tal, e nisso, somente com o ajudante, seu carro e seus utensílios, ela chegou ao patamar de ganhar R$ 100.000 por mês. E pasmem, tem uma agenda de 1 ano. Se eu quiser casar, né, já sou casado, mas se eu quisesse casar de novo, né, claro, com a minha esposa, mesma esposa, eu teria que esperar 1 ano para o atendimento dela. Então eu imagino, né, eu não sei o nome dela, né, foi uma pessoa que foi um coaching dessa pessoa, uma pessoa que ajudou essa pessoa que contou isso. Mas eu imagino assim que ela deve usar o melhor produto, os melhores pincéis para fazer uma maquiagem, os melhores esmaltes, ela deve
acalmar a noiva, ter uma psicologia, enfim, ela deve ter todo um processo ali para fazer com que a pessoa se maravilhe com o produto que ela está vendendo, que ela não está vendendo um penteado, ela não está vendendo fazer uma unha, ela está vendendo muito mais que isso, ela está vendendo a felicidade, vendendo conforto, não é para aquela pessoa que está usando o produto dela, os serviços dela. Então ela nem vai se reciclar na, sei lá, São Paulo Fashion Week. Ela vai se reciclar lá em Milão todo ano. Então ela é uma profissional top. Por isso ela ganha esse valor todo mês. Então pensando nisso, qual que é o seu diferencial? Por que, que o cliente compra com você e não compra com o seu concorrente? Eu vou citar o exemplo que eu vi também na internet de um encanador americano. Ele espalha pela cidade um panfleto, deixando nas casas, no portão das casas, lá na porta das casas, que ele, se ele atrasar, para cada minuto que ele atrasar, ele paga 5 dólares. E até chegar no valor de 300 dólares. Então ele paga 5 dólares por minuto de atraso, por cada 5 minutos de atraso. Então as pessoas que compram o serviço dele compram justamente porque ele não atrasa. Esse é o diferencial dele. Então as pessoas só compram dele por causa disso. Talvez tenha outros atributos, mas esse é o ponto-chave dele, é o diferencial. Então por que, que o teu cliente prefere você? Por que, que o teu cliente prefere você e não o outro teu? Não é? O outro concorrente seu, ele quer você. Qual que é o seu diferencial? Você tem que ter algum diferencial. É as ferramentas que você usa, é a maneira com que você veste o uniforme, é a maneira com que você fala, é a maneira com que você se comporta, a maneira com que você olha, talvez tudo isso, é? Ainda com uma apresentação diferente. Então, pense nisso, espero que isso que eu estou dizendo para você faça você pensar em qual que é o seu diferencial. E as pessoas vão comprar de você mesmo que o teu preço seja maior por causa do seu diferencial. Porque é você. E se você é você, não tem outro você. Você não tem concorrente. Porque você está fazendo algo único. As pessoas compram com você porque você tem algo único, que é só seu. É o seu estilo, talvez. Então pense nisso, tenha o seu diferencial. Valorize a sua profissão, defenda ela, proteja o seu segmento, não permita que alguém do seu lado, ali, um amigo seu que também faz o mesmo que você faz, a mesma profissão, mesmo segmento, cometa erros tão banais. Não deixe isso acontecer, ajude-o, levanta ele, olha, chama ele, vamos lá para o Conaseg, vamos assistir umas palestras, vamos fazer um curso, vamos ver o que tem pessoas que estão indo bem e estão dizendo que o caminho é aqui, ó. Então vamos pelo menos ouvir, vamos se reciclar, vamos abrir a mente, porque a mudança acontece para aquele que abre a mente, que chega primeiro. Então se você chegar primeiro, você já está na frente, você está mostrando o caminho para as outras pessoas. Então pensa nisso, valorize a sua profissão, a sua área de atuação. Então o profissional que ele se valoriza, ele cobra o suficiente para cobrir os seus custos. Ele cobra o suficiente para cobrir os seus custos e também obter lucro. É uma outra coisa que eu vejo assim, como eu falei para vocês um pouco mais atrás, que existia uma discussão aí de um ano já, o pessoal, pelo menos nos grupos aí, participo de 2 grupos a nível de Brasil, o pessoal reclama muito disso, né, que tem alguém atravessando ele vendendo para o consumidor final, ou um companheiro dele de trabalho, de profissão, de segmento, ele está vendendo barato demais, ele está morrendo de fome, como muitos falam, né? Então, eu vou citar alguns pontos simples para vocês pensarem, né? Principalmente você que é instalador de segurança eletrônica, você pensar se você não está pecando em alguma coisa nesses pontos. Então, o primeiro deles, veículo.
todo instalador precisa de um veículo, mesmo seja uma moto, um carro, uma Brasília velha, que não tem muitos que tem um carro para passeio, e aquele carro que você guarda todas as tranqueiras lá. E talvez seja uma coisa para você repensar, porque se você chega com o carro todo estourado lá na casa do cliente ou na empresa, ele vai ver você com outros olhos. Mas vamos lá, se você tem um veículo, vale salientar, eu ouvi há poucos meses, desculpa aí, tá um pouquinho, a garganta ainda um pouquinho ruim, estive com a garganta meio ruim esses dias, mas vai dar tudo certo. Esses dias eu vi um economista falando assim, que a prestação de serviços, ela é uma das coisas que mais faz parte do PIB do Brasil, né? Então, o prestador de serviço precisa ter um carro. E muitos têm um carro popular. Então, um carro popular que anda em média 50 km por dia, ele tem um custo de no mínimo R$ 500 no mês. Então você paga esse custo, tá o que? PVA, tá o combustível, troca de óleo, depreciação do veículo, seguro, enfim, tudo que um veículo tem que ter para estar rodando. A segunda coisa, formação técnica. Você investe, eu já fiz 2 cursos técnicos, já fiz faculdade, e nós investimos e temos que investir constantemente. Por quê? Porque quando nós estamos falando aqui, tem um doido lá do outro lado do mundo que está inventando equipamento agora, está até tarde da noite inventando equipamento que daqui a pouco nós temos que instalar, vai estar aqui na nossa mão e a gente vai ter que instalar. Então a gente está se reciclando sempre. Nós trabalhamos na área de tecnologia, nós temos que sempre estar se reciclando. Então a formação técnica tem um custo para você chegar no cliente e fazer um bom serviço. Saber como naquela a história que todo mundo conta de saber qual parafuso apertar. Então é isso aí, formação técnica você tem, então você tem que colocar isso na ponta do lápis. Outra coisa é ferramentas. Se você tem um bom ferramental para executar um trabalho, se antes você tinha uma furadeira pequenininha, lá aquela hobby para fazer a instalação do cerco elétrico, e agora você comprou um martelete sem fio, ali de baterias intercambiáveis, se você tá com a ferramenta melhor, você faz o serviço mais rápido, mais limpo, né, com mais agilidade, com ferramentas melhores, então isso tem que contar no teu custo, que você investe em ferramentas. Outra coisa, aqui no Paraná se pega muito, nesse ano de 2006 se pegou muito a questão de você ter o CREA para trabalhar no seu segmento. Então, se você tem, é porque você fez um curso e você pagou por ele, fez um curso caro, teve o seu CREA, o seu registro, que é muito importante, não é? Eu sei que a experiência é tudo, mas o registro é importante. Mesmo que um médico tenha a experiência de ser médico, muita experiência, mas ele não tem diploma, não tem o CRM, ele não pode atuar como médico. Então, nosso segmento tem que ser da mesma forma. Nós temos que estar qualificados para atender o cliente. Se nós temos isso, nós precisamos valorizar na formação de custos do nosso trabalho. Como que você se veste, a sua vestimenta, uniforme. Eu falei agora há pouco, comprei uma bota melhor para eu poder trabalhar. Enfim, tudo que você agrega de valor tem que ser contado no valor que você cobra do seu cliente. Se os tributos estão em dia, você paga tributos, nota fiscal, paga a RT daquilo que você está fazendo, faz a RT dos seus trabalhos. Então tudo isso tem um custo. Então essas pequenas coisas que se juntas fazem grandes coisas, elas ao longo do tempo podem estar tirando o seu lucro. Então acorde, saiba cobrar e saiba valorizar o seu trabalho. Então invista no seu futuro. Eu falei aqui que a gente tem que ter renovação constante, né? Aprendizado constante. Então, se você estudar de 1 a 2 horas por dia sobre cercas elétricas, vamos contar assim, 1 a 2 horas por dia, com um ano, você vai estar especialista naquilo. E um especialista em uma determinada área, ele é mais caro. Por quê? Porque ele resolve coisas que ninguém resolve. Ou que pelo menos a maioria não resolve. Ou a maioria não resolve da mesma maneira e nem na mesma velocidade. Então você precisa se reciclar,
se valorizar e manter esse conhecimento, agregar esse conhecimento constante. Por isso que eu volto a dizer, parabéns por você estar aqui, por você estar ouvindo e você estar participando e você estar aprendendo, agregando valor ao seu conhecimento, porque isso é muito importante. Então, se você tem desejo de permanecer na área e de ganhar dinheiro, o dinheiro não traz felicidade se ele for o seu dono, mas se ele for um bom mordomo para você, com certeza ele vai te deixar mais feliz, você vai ter condições de comprar um carro melhor, uma casa melhor, uma escola para os seus filhos melhor, uma formação para eles melhor. Então, e se você souber lidar com o seu trabalho, fazer um trabalho bem feito, com certeza você vai deslanchar na sua profissão. E aqui no caso estamos falando aí da segurança eletrônica. Então, qual é o seu produto? O que você vende? Você vende mão de obra? Você vende projeto? Você vende consultoria? O que você vende? Não é? Mas em tudo que você vende, tudo que você trabalha, seja qual for dessas fatias dentro do mesmo mercado de segurança eletrônica, o seu cliente, independente da sua especialidade, ele pode até querer comprar produto, ele pode até pechinchar o produto, mas na verdade o que ele quer é sanar uma dor que ele tem, e a dor dele está ligada à falta de segurança, de qualquer nível, ou falta de segurança física ou patrimonial, alguém está danificando uma máquina que ele tem muito cara lá dentro do parque produtivo dele, enfim, não é só por questão de invasão, de roubo, mas pode ser por vandalismo, por N coisas. Então, aí ele tem uma dor. Então, se você chegar lá e não vender produto, não vender nada além de solução para ele, de sanar a dor dele, você está no caminho correto. Foque na solução. Não é? Eu costumo dizer, e também, não eu costumo dizer, eu aprendi isso nas redes sociais com o marketing digital, que diz o seguinte, que você tem que apresentar para o seu cliente o inferno para ele, a pior condição que tem, e depois você mostra o céu. Então você pontua quais são realmente, não, realmente você tem uma dor aqui, você tá doendo mesmo, se você não cuidar, essa ferida vai aumentar, não é? vai infeccionar e daqui a pouco você vai perder esse membro seu aqui, não é? Mas eu tenho uma solução para você. Não, a solução é isso aqui. Daí ele já vai, nossa, crescer os olhos porque ele quer sanar a dor dele. Então pense nisso quando você for abordar o seu cliente. Pense nisso na sua parte profissional, que você não está vendendo produto, você está vendendo você. Você está vendendo a si mesmo, vendendo o seu conhecimento e a sua capacidade de sanar essa dor que o seu cliente tem. Pense nisso e você vai ver que vai mudar muita coisa. Então, para finalizar nosso bate-papo aqui, a nossa palestra, quer dizer para você que o cliente pode até achar que ele não precisa do técnico instalador. Porém, o técnico bem preparado, bem qualificado, ele será muito mais procurado do que qualquer produto. Ele vai ser o produto, ele vai ser muito mais procurado. Então, na verdade, eu coloquei esse tema, justamente para chamar a tua atenção, para que na verdade não é que o consumidor final não vai, ao longo do tempo, não vai precisar mais do técnico instalador. Com o exemplo dos americanos, um bom americano, ele tem na garagem dele um monte de ferramentas que ele não usa, então ele compra muito na internet e depois não usa. Às vezes ele tem umas férias lá, eu vou arrumar minha garagem nas férias, mas ele acaba não arrumando, e as ferramentas novinhas acabam ficando lá para o dia que ele precisar, e esse dia muitas vezes não chega, ele acaba não utilizando. Mas, quando se trata de segurança eletrônica, ele pode e vai, e é uma tendência, ele vai procurar na internet. Mas, se você for um profissional qualificado, muitos clientes preferem que você tome conta, você compre os equipamentos, e você cobre, na verdade, pelo seu conhecimento, pela sua mão de obra.
Então, se você pensar assim, você estará pensando de acordo com o futuro, com as novas regras que existem hoje no mercado. Então, você, na minha opinião, né, e também mostrando a tendência como está acontecendo no mundo, no Brasil, eu volto a salientar para vocês que existem aí metade ou mais da população brasileira que ainda não acessa a internet, e 80% das pessoas que acessam a internet são adolescentes. Mas existe essa tendência, não é? Eu mesmo vivo comprando as coisas pela internet, por que não o cliente final? Como que nós vamos barrar isso, né? Barrar essa evolução? Então não tem como. Então você precisa se reciclar. Se você não fez um curso técnico qualificado, não fez um Senai, uma escola técnica que te dê um CREA, se você não fez uma faculdade, se você não procurou crescer profissionalmente, essa é a hora. Especialistas dizem isso que eu disse aqui para vocês, não tirei da minha cabeça, tá? Especialistas dizem, coachings dizem isso, que se você estudar algo que você quer aprender, quer ser especialista no mínimo 2 horas por dia, com um ano você é um profissional já diferente de todos os outros. Então fica aí a minha dica. O meu nome é Ivan Costa, como eu disse. Eu tenho no YouTube Ivan Costa ICA, também no Facebook é Ivan Costa ICA. A minha empresa iConseg Automação está como iConseg Eletrônicos de Segurança no Facebook, no site iConseg.net. Eu agradeço vocês por terem me ouvido até aqui. Obrigado, Marcelo, porque eu não conheço o Marcelo aí pessoalmente, só pelas redes sociais, não é? E eu quero agradecer por essa oportunidade. Espero ter contribuído com o segmento. Estou aqui realmente muito feliz porque eu amo o que eu faço, amo esse segmento. Nasceu para mim e eu estou feliz de estar aqui participando com vocês. Espero poder ter realmente, de coração, contribuído e até mais. Obrigado. E aí, meus amigos, tudo bem? Gostaram do vídeo, da palestra? Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e coloque aí as suas observações do que vocês acharam sobre o tema e também sobre a perspectiva de futuro desse segmento. E deixe o seu like, curta, compartilhe, logo estaremos com novos vídeos para vocês. Até mais!